Hoje eu vou te ensinar a técnica de estudo mais importante da sua vida e da minha vida também. Quando eu fui aprovada em medicina, sem dúvidas, foi aquilo que mais me ajudou a evoluir e a tirar uma das maiores notas do Enem. Eu vou te ensinar hoje a técnica de correção das questões. Pode perguntar para qualquer aprovado em medicina. Todos eles vão te afirmar, sem pensar duas vezes, que corrigir os erros é a coisa mais importante para aprovação. Porque uma vez que você erra, entende o porquê errou, corrige o que errou, ou seja, aprende, entende como faz, você nunca mais vai errar e vai conseguir acertar na tua prova. No fundo, esse é o segredo da aprovação. Então, vamos lá? Olá, questionador! Eu sou a Sara Schomayer, eu sou médica, me formei pela UFRJ e desde então eu ensino aqui o método Questiona. O método Questiona usa uma analogia com um hospital para te ensinar a estudar. Seguindo essa analogia, vamos imaginar que você a partir de agora é um residente de um hospital. Igualzinho na série. Grey's Anatomy, Dr. House, a sua favorita. Inclusive, comenta aqui para eu saber quem que tá ganhando no momento. Você, como residente, vai precisar atender os pacientes e propor o tratamento deles. Só que para fazer um tratamento adequado, você concorda comigo que a gente precisa de um diagnóstico, que essa é a parte mais fundamental? Eu preciso saber o que esse paciente tem para conseguir, então, tratar adequadamente. Ou seja, errou? A primeira coisa que a gente faz é esse diagnóstico, para descobrir se você errou por conteúdo, interpretação ou distração. E o segundo passo, aí sim, é fazer o tratamento, que eu vou te contar agora mesmo. Começando com o diagnóstico. Nós temos duas técnicas importantíssimas para fazer o diagnóstico dos nossos pacientes. Primeiro, a técnica CDF e depois a técnica CID. As duas juntas é que formam o diagnóstico. E CID, galera, foi de propósito, quem aí é da área da saúde provavelmente já pegou a referência. Na técnica CDF, eu vou avaliar se eu tenho certeza da minha alternativa, ou seja, marquei letra A. Você tem certeza que é letra A? Você fala, eu não marcaria nenhuma das outras, então para mim é certeza, eu só marcaria essa aqui mesmo na prova. Então, certeza na técnica CDF. Dúvida. É quando fica em dúvida entre duas alternativas. Geralmente isso acontece mais nas questões interpretativas, ou seja, linguagens e humanas, mas também naquelas questões mais teóricas de física, de química, às vezes pode rolar alguma dúvida. Matemática é muito raro, a não ser aquelas questões também de tridimensionais, sabe? Você tem que colocar a sombra, qual que é a sombra, você fica um pouco em dúvida, mas no geral, quando é continha mesmo, a gente não fica na dúvida. Ou a gente sabe, ou a gente não sabe, que é esse último caso. Se eu não sei, não faço a menor ideia, não cheguei nem perto da resposta, eu vou marcar como falha, que é equivalente ao chute. Ou seja, não consegui fazer, eu vou mesmo assim marcar uma alternativa, mas já dizendo aqui para o meu algoritmo, olha, eu não sei como fazer. Essa é uma questão falha. Qual que é a técnica CID? Aqui a gente vai avaliar a questão do erro, certo? Quando eu erro, por que eu errei? Isso é o CID. Então, eu vou ter um erro por conteúdo, que foi falta de teoria, eu não sabia o que tinha lá. Interpretação, quando eu tenho uma dificuldade realmente de saber o que a questão quer, qual que é o caminho, a resolução, o passo a passo. Então, às vezes até acontece muito com você, tenho certeza. Sabe a fórmula, mas aí chega na questão, você trava, não consegue desenvolver. Isso é a interpretação. E a distração é aquele clássico. Fiz tudo certinho, errei uma troca de sinal. Fiz tudo certinho e caí na pegadinha. Fiz tudo certinho. Sabe aquele de eu fiz tudo certinho e não sei por que eu errei? Ou, na verdade, eu sei, foi uma coisa muito boba. Esse é o erro de distração. E aqui, como é que aparece para você fazer nas questões dentro do hospital? A gente vai ter a questão, vai estar mostrando para você, então, a alternativa certa, a alternativa errada. E aqui embaixo é a parte importante do diagnóstico. A primeira parte, que é a técnica CDF, você vai fazer antes mesmo de saber a resposta certa. Ou seja, enquanto eu não sabia que a C estava errada, mas eu falo, olha, eu vou marcar a letra C. Aí você classifica, você fala, eu fiquei na dúvida, eu tive certeza, ou eu não faço a menor ideia, foi a falha. Pegou a ideia? Então, antes de saber a resposta, eu marco a CDF. Depois que a resposta já foi mostrada para mim, eu vi que eu errei, aí aparece a CID para a gente marcar também. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir aprender com nossos erros para corrigir muito bem essas questões. E você vai ver que aqui na plataforma a gente vai ter a resolução. Quando é matemática, cálculo, na forma de resolução mesmo, na forma de passo a passo. E quando que é uma questão mais interpretativa, que aí entra muito a parte de dúvida, fiquei em dúvida entre duas, aparece o diagnóstico em todas elas. Por quê? Porque você precisa saber aquela que você marcou, por que ela está errada, e aquela que estava certa, por que realmente aquela era a resposta certa. Isso é muito legal, isso eu acho bem raro vocês verem em outras plataformas. Vamos seguir então. Aqui no diagnóstico por alternativa. Então eu preciso pensar se eu marquei uma alternativa,
qual que é a minha técnica CDF dela, qual que é a minha impressão sobre ela. Isso aqui eu também gosto de chamar de confiança. É a confiança que a gente tem nessa alternativa. Ou seja, eu marquei, mas eu confio nisso? Não. Não confio na minha resposta. Então, todas as vezes que for certeza e que eu acertei, é o melhor caso. Todas as vezes que for falha, é o pior caso. Ou seja, eu também percebo o quanto eu confio na minha resposta naquela matéria. Porque tem matéria que até a gente acerta, mas na prova a gente erra por insegurança. Então a gente também treina isso. Faz parte do diagnóstico entender a confiança que você tem na tua resposta. E também identificar chute. É esse caso aqui, ó. Esse caso aqui a gente corrige igualzinho um erro. Por quê? Porque eu não sabia como fazer a questão. Se eu acertei, foi na sorte. Não foi porque eu sabia fazer. Então, mesmo essas questões que a gente acerta, a gente também corrige. Olha só, agora eu vou explicar como exatamente corrigir as questões que eu acerto. Porque sim, galera, a gente também corrige as questões que a gente acerta. Quando eu tenho certeza e acertei, é um caso muito bom, você domina bastante essa matéria, mas é bem importante a gente voltar na questão e refazer mentalmente os passos dela. Por exemplo, a questão me pediu isso. Eu comecei por aqui, eu fiz essa continha, depois eu puxei tal coisa e cheguei nessa resposta. Por que eu sempre refaço esse raciocínio? Pode ser na questão interpretativa ou pode ser na questão de conta. Eu sempre refaço o raciocínio. Porque se chegar na prova com uma questão igual, idêntica, que acontece, gente, vocês vão fazer tantas questões no hospital, vocês vão fazer 10 mil, 15 mil, 20 mil questões no hospital, vai ter uma questão igual na prova. É sempre assim. Então, você vai chegar na prova e falar, meu Deus, essa questão eu vi igual. Se você não fez isso, você não tem certeza da tua resposta, você fica inseguro, você acha uma outra forma de fazer do nada, porque a ansiedade faz isso com a gente na hora da prova, e você vai errar. Não mais, né? Porque agora toda questão que você acertar, mesmo tendo certeza, você volta, refaz o raciocínio e fala, essa questão eu sei fazer. Se cair na prova igual, eu vou seguir esse raciocínio. Gente, isso é muito importante para aumentar a confiança na hora da prova. Vamos agora para as questões dúvida, que eu acertei. Também é um caso bom. Não é o ideal, é claro, né? O ideal é a gente chegar direto na alternativa certeza. Mas eu vou te falar que na minha prova, na prova que eu passei, cara, grande parte de linguagens foi dúvida. Foi dúvida. Eu falava, gente, essas duas aqui estão muito boas. Qual que é a diferença entre elas? E isso aqui eu vou te dizer. Grande parte é experiência. Não vai ser conteúdo. É você ter feito tantas questões idênticas que você reconhece o raciocínio que ele quer que você tenha na prova. Ou seja, mesmo nas questões de linguagens que parecem ser uma coisa mais subjetiva, sabe? Tipo, o cara quer o que ele da cabeça dele. Não, mas tem um raciocínio, tem uma lógica por trás. As questões, tem uma só alternativa certa, a gente tem que achar essa alternativa certa. Então, todas as vezes que eu fico em dúvida, mesmo que eu acerto, eu comparo as duas alternativas. A que eu fiquei em dúvida e estava errada, e aquela que eu marquei que estava certa. Então, eu abro o diagnóstico das duas, como eu falei, né? Aqui vai aparecer um botãozinho para você clicar naquela alternativa que você ficou na dúvida e naquela alternativa que você marcou, por exemplo, para aí sim você identificar, ok, realmente o raciocínio era esse, eu acertei, que bom. Então, sempre que ele colocar essa pegadinha, essa situação, eu vou saber qual que é a certa, então eu também volto naquela questão comparando as duas alternativas. Bom, isso tudo é a parte de acertos. Se eu acertei uma questão, eu vou fazer isso. Seja na questão certeza, que é refazer o raciocínio, seja na questão dúvida, que é comparar as duas alternativas. Agora vamos falar dos erros, certo? Porque até então a gente acertou. Lembrando que isso aqui também é um erro, tá bom? Técnica CID. A técnica CID ela é voltada para os nossos erros. Então, toda vez que eu errar ou marcar como falha, eu vou fazer esse tipo de raciocínio. A primeira coisa que eu faço é olhar o comentário da questão, a resolução. Eu olho para ele e faço duas perguntas. Primeira pergunta que eu faço é essa aqui. Eu sabia toda a teoria que estava naquele comentário? Ou seja, eu sabia a fórmula, se tinha uma fórmula, eu sabia aquele conceito, eu sabia a definição, eu sabia... Enfim, então eu sabia o conteúdo daquela questão. Se não sabia o conteúdo, tipo, não, nunca vi essa fórmula na vida, não faço ideia do que ele está falando, é um erro de conteúdo. Então, se eu não sabia, é um erro de conteúdo e a gente vai tratar como? Com teoria. Com teoria pontual. Isso é uma coisa também que eu vou explicar para vocês. Tem uma grande diferença da gente corrigir uma questão e estudar uma matéria. Ou seja, quando eu estou corrigindo uma questão, eu quero saber o que aquela questão me pediu e ponto.
Eu não vou estudar a química inteira porque eu errei uma questão de estequiometria. Eu vou estudar estequiometria. E nem a matéria inteira, não. Eu vou estudar aquilo que eu errei, aquilo que eu não sabia, certo? Porque, ai, Sara, mas e se cair uma coisa diferente? Tanto a gente vai ver questões que vão cobrar outras coisas, vai cobrar tudo, gente. Se cai na prova, tem questão cobrando aquilo. Então, basta que a gente siga estudando pelas questões para ver a matéria inteira. Não precisa se preocupar com isso. Mas eu também gosto de estudar a matéria como um todo. Que aí, nesse caso, eu vou estudar a teoria como um todo, que é um estudo que eu faço muito para consolidar a base. Quando eu não tenho base, o que eu faço? Eu faço um pouquinho de questão, que seria correção pontual, e vou para a teoria grande, e vou para a teoria da matéria inteira, para realmente ter aquela visão global da matéria, ter aquela noção, e não só noção, né, mas realmente entender o conteúdo daquela matéria como um todo. Então, percebe que tem diferença? Quando eu estou corrigindo uma questão, eu só quero saber o que aquela questão me perguntou, porque vão ter várias outras que vão me cobrar coisas diferentes também. Agora, quando eu vou estudar a matéria, aí eu estudo a matéria como um todo, realmente aquele assunto. Pegou a ideia? Eu vou chegar também e falar para vocês quando é que eu estudo o conteúdo inteiro, quando é que eu estudo só a questão. Mas basicamente, quando eu estou corrigindo uma questão no simulado. Ah, Sara, vou assistir aula porque eu errei uma questão disso aqui? Não, você está corrigindo a questão. Depois a gente vai ver a matéria. Beleza, isso, fechou, isso é bem importante. Teoria, qual teoria? Aquilo que caiu na questão. Algumas vezes, o próprio comentário já resolve. Gente, comentário bom é tudo. E isso a gente fez uma coisa muito importante, a gente caprichou em todos os comentários das questões. Inclusive, 100% das questões cadastradas no hospital, que tem 23 mil questões, é uma coisa muito absurda. 100% das questões são comentadas. Não existe questão sem comentário no hospital. Então, e comentário completíssimo, assim, sempre explicando teoria, explicando que você provavelmente não sabe, que você errou naquela questão. Então, isso é uma coisa que a gente fez muito caprichado. Muita gente só estuda pelo comentário e já vai aprender toda a teoria lá também. A gente também tem a teoria completa, que é aquela que eu falei, nas bulas, e ali também. Vou explicar como é que a gente estuda por lá, seja pontual, seja matéria inteira. Mas já pegou o raciocínio, né? Se precisar, digamos, Sara, só com comentário eu não entendi, o que eu faço? Aí eu vou para a bula, aí eu vou para o conteúdo um pouquinho mais completo, não para estudar tudo aquilo, como eu falei, eu vou buscar pontualmente. Eu vou entender o motivo daquele meu erro naquela questão. Depois eu estudo como todo. Estou reforçando muito isso, porque uma galera faz muito errado. Erra uma questão simulada, vai assistir a aula, e depois vê a matéria inteira e não estuda a teoria. Gente, confusão. Então, separa muito bem isso. Show? Agora sim, prosseguindo. Se eu sabia ou não fazer toda a resolução sozinho, isso é, eu consegui entender o que a questão queria de mim? Eu consegui aplicar aquela teoria que eu sabia? Porque, bom, se eu não sabia nada, eu não vou nem chegar nessas etapas aqui, entendeu? Ninguém consegue interpretar se não sabe a matéria. A verdade é essa. Então, o primeiro passo sempre é teoria. Aplicada nas questões, claro, né? Mas você não vai errar por distração uma teoria que você não sabia. Não existe isso, certo? Então, se eu sei o conteúdo, mas não conseguia fazer a resolução sozinho, é um erro de interpretação. Tá pegando a ideia? Se eu erro conteúdo, o problema é teoria. Se eu sei o conteúdo, mas não sei fazer, o problema é a interpretação. Como é que faz para corrigir a interpretação? A gente refaz a questão, uma vez que a gente entendeu onde que a gente erra. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Imagina que aqui está a sua resolução, uma continha de matemática, e aqui está a resolução da plataforma, certo? O que você faz? Você vai comparar a primeira linha com essa primeira linha. Ah, beleza, eu fiz isso. Essa segunda linha com essa segunda linha. Ah, ok, usei a fórmula certa. Ah, não, aqui eu fiz diferente. Aqui eu fui para um caminho bizarro. Aqui eu viajei na maionese e eu desandei. Daqui para frente eu fiz tudo errado. Então aqui você acompanha e vê, ok, foi essa parte aqui que eu errei. É esse aqui o caminho certo para eu prosseguir. E aí você fecha essa resolução aqui, né? Minimiza a resolução. Faz de novo você sozinho. Então segue a partir daqui, fazendo você sozinho, até chegar na alternativa certa. Se você travar de novo, abre a resolução de novo, compara as duas de novo e vai seguindo dessa forma. Gente, não tem teoria que resolve problemas de interpretação. Então, tem uma galera que já tem base, uma galera até intermediária para avançada, que erra uma questão, vai para aula. Não vai resolver nada, porque a aula é conteúdo. O seu erro é interpretação. E como que resolve erro de interpretação? Só tem um caminho.
é você vendo a resolução e fazendo sozinho. Vendo a resolução e fazendo sozinho. É muito importante você refazer mesmo. Por quê? Porque já me aconteceu várias vezes de eu entender. Eu falo, entendi. Mas não consegui fazer depois. Uma coisa é você entender a resolução. Outra, totalmente diferente, é você pegar aquilo e usar e aplicar isso que você acabou de ver. Sério, parece um negócio meio, que saco, tem que fazer de novo. Faça, vai fazer muita diferença. Isso também vale para as questões de interpretação. Então, eu tô falando aqui das questões de continha, mas questões de interpretação também. Eu olho a resolução e eu leio o texto de novo. Eu falo, onde é que estava essa informação no texto? Eu volto e falo, estava aqui. Nossa, realmente, eu passei batido por essa parte, eu não tinha entendido o que o comando queria. Então, quando eu volto na questão, fica muito mais óbvio. E esse óbvio a gente leva pra frente. Na próxima questão, que cair parecida, você fala, aqui, tá muito óbvio. E outras pessoas nem vão entender o que ele tá cobrando, e você entendeu, porque você já fez uma questão muito parecida. Seja interpretação, seja questão de exatas, de conta, vai funcionar dessa forma. Agora, se você sabe todo o conteúdo, sabe toda a interpretação, mas errou por um detalhe bobo, errou por uma pegadinha, errou por a troca de sinal, ou caramba, por que eu marquei? Já me aconteceu também. Faz um simulado, corrige um simulado. Ué, gente, não faz o menor sentido o que eu marquei aqui. Né? Eu sabia qual que era a resposta certa. Às vezes, quando você olha que tá errado, você fala, gente, mas não é a letra B, é a letra C. O que eu tava com a cabeça? Então, isso tudo é erro de distração. Apesar de ser um erro que frustra muito, porque erro de conteúdo, a gente não fica muito frustrado, não. A gente fala, beleza, vou estudar teoria. Erro de interpretação, a gente fala, ok, vou refazer a questão. Agora, erro de distração, você fica pé da vida com você mesmo, falando, cara, eu sou muito burro. Quando, na verdade, o erro de distração é o erro mais avançado que existe. Porque você sabia conteúdo, sabia interpretação, só é uma bobagem. Então, você sabia, é quase um acerto. É quase um acerto. Inclusive, você vai ver que você vai evoluir dessa forma. Se você está começando do zero a estudar agora, seus erros vão ser quase todos de conteúdo. Conforme você vai avançando, a galera que está aqui perto de passar vai errar praticamente só distração e alguma coisinha de interpretação. Então, você vê que esses erros eles vão progredindo também. Conforme você vai aprendendo mais, você muda seu tipo de erro. E isso é um sinal da aprovação também. E é muito doido isso, porque a gente tem que passar por esse caminho até chegar no acerto. A gente não sai do conteúdo de, vi a teoria, agora eu vou acertar. Não vai, não. Não vai, não. Você vai errar por interpretação e tu vai errar por distração até a gente conseguir acertar. E esse é um erro muito frustrante também, porque muita gente não sabe como corrigir. Você fala, beleza, errei aquilo, eu faço o que agora com isso? Não faço nada, porque... O que eu posso corrigir? Que teoria que eu posso aprender? Nenhuma, porque eu sabia tudo. Então, esse aqui é um erro que eu vou contar pra vocês como é que eu passei a corrigir e nunca mais errar erro de distração. Nunca mais não, né? Porque a gente sempre erra. Mas diminuir muito os erros de distração, que é a profilaxia. Com a profilaxia, eu faço uma antecipação do meu erro. Como assim? Imagina o seguinte, aqui tá o erro. Vou botar uma estrelinha no meu erro. E eu tô seguindo esse percurso aqui da questão. Percurso da questão, percurso da questão. E aqui seria o acerto. Sei lá, o acerto, vou coraçãozinho. Gente, eu sou péssima no desenho. Então, imagina o seguinte. Você errou aqui uma vez, você seguiu por aqui. Você fala, da próxima vez que você fizer essa questão, quando você chegar aqui, você fala, não é pra lá, é pra lá. Você faz isso. Vou dar um exemplo mais prático ainda, que vocês vão se identificar também. Galera que já estudou estequiometria, certo? Você tá ali fazendo a questão de estequiometria, calculando, não sei o quê, a massa, volume, massa molada, aquela coisa toda. E aí, você chega na resposta, x é igual a 11, letra A, 11, letra B, 22. Você fala, letra A, 11, errado. Aí você fala, meu Deus, mas eu fiz tudo certo. Não, tu não fez tudo certo, porque você esqueceu de balancear a equação. Gente, eu fazia isso direto. Eu errava a estequiometria, era porque eu esquecia de balancear. E você tem que ver se a quantidade de mols está adequada para a quantidade de átomos que eu tenho ali. Se você não chegou lá ainda, esquece que eu falei. Mas só entende que eu preciso fazer uma coisa antes de seguir o cálculo, porque senão meu cálculo vai estar inteiro errado. Se eu não fizer isso, meu cálculo vai estar inteiramente errado. Então, eu não quero que você chegue lá no final e descubra que está errado, ou pior, chegue lá no final e encontre uma alternativa, letra A, com aquela resposta. Só para... Ai, meu coração. Certo? Então, é aí que a gente faz a profilaxia. O que é a profilaxia no meu caso da estequiometria? Eu ia fazer uma questão de estequiometria e eu falava, opa, é estequiometria, alarme vermelho.
eu preciso balancear a equação antes de fazer. Então, eu não ia mais afobada, sabe? Primeiro, eu pensava, o que eu errava nisso aqui? O que eu erro geralmente por bobagem? Eu errava por não balancear. Portanto, eu sempre vou verificar se está balanceado antes de fazer a questão. Isso vale também para quando você encontra um x, né? Ah, x é igual a 40. Aí você marca de novo, sempre letra A, né? Quase sempre letra A. Marca a letra A e você fala, ah, não era o raio, era o que? A circunferência. Ou, ah, não, ele não queria o lado do triângulo, ele queria um perímetro do triângulo. Ah, não, ele não queria em metros, ele queria em centímetros. Ou seja, sabe aquele monte de coisa que a gente erra quando a gente acha o x e o x não é aquilo exatamente? E certamente tem uma alternativa com aquele negócio. Eu leio o comando todas as vezes que eu marco uma alternativa de cálculo. Gente, é alternativa de cálculo? Eu achei algum x. Eu leio o comando de novo, para ver se esse x é o mesmo x que ele está perguntando. E por aí vai. Então, essa profilaxia são essas ações que a gente toma, essas perguntas que a gente se faz para a questão antes de marcar uma resposta ou antes mesmo de começar a calcular aquilo, porque foram erros que eu já cometi. Então, a única forma de você evitar os erros de distração é cair em todas as pegadinhas possíveis da face da Terra e, a partir delas, bolar estratégias ou perguntas. Eu gosto de simplificar com perguntas, tipo, já balançou a equação? Ou já viu o que tem ali no comando? É isso mesmo que ele quer? Ele quer realmente em metros? Nesse sentido. Então, eu faço perguntas para a questão para ter certeza de que nenhum erro que eu já cometi no passado eu vou cometer de novo. É sensacional. Me ajudou demais a não errar bobagem na prova. Agora sim, lembra que eu falei que a gente ia fazer uma diferença entre corrigir uma questão e corrigir uma matéria? Ou estudar uma matéria, na verdade? Tudo aquilo que a gente falou até agora é para uma questão. Toda questão que eu faço, eu vou marcar se é CDF, qual que é a CID, certo? E corrigir, respectivamente. Se é conteúdo da teoria, se é interpretação, eu refaço a questão. Se é distração, eu faço profilaxia. Essa parte você já entendeu, eu faço individualmente. Agora, sabe aquela situação? E essa situação tem muita gente que já conhece muito bem aqui, chamada eletromagnetismo. Cara, você estuda uma vez, você estuda outra vez, você estuda terceira vez. E você nunca consegue acertar essa questão, nunca consegue entender, nunca consegue, sabe? O negócio realmente não sai. O que acontece com isso? Eu chamo de pacientes crônicos. São aqueles pacientes que a gente erra uma vez, ele volta. Erra outra vez, ele volta. Você corrige, trata, ele volta. Enfim, esses pacientes crônicos, a gente tem que estudar a matéria como um todo. Não só uma questão, mas a matéria, porque a gente está errando 300 mil questões daquela matéria. Isso o algoritmo identifica sozinho. Então, conforme você vai fazendo as questões do hospital, ele vai falar, olha, você tem um probleminha de base em eletromagnetismo. Então, eu vou colocar ele no pronto-socorro. A gente tem esses 3 setores do hospital. Eles chegam pelo pronto-socorro. São pacientes bem urgentes mesmo, porque se a gente corrigir isso aqui, a gente começa a acertar muita questão. Porque é um tema muito recorrente, é um tema que eu tô errando muito, ou seja, se caísse na minha prova, hoje eu erraria, depois de estudar eu vou acertar. Essa é a lógica. E a partir disso, eu vou tratar a matéria, eu vou estudar a matéria. E aí depende qual que é a gravidade dessa matéria, porque ali a gente falou um pouco da questão, agora a gente fala da matéria como um todo. Quão difícil é o eletromagnetismo para você? Se for muito difícil, você vai fazer uma lista, ela vai cair na sala vermelha. Se for mais ou menos, vai cair na sala amarela. Se for tranquilo, ah não, Sara, olha, apesar de ser um tema que eu erro bastante, eu tô vendo aqui que eu não tenho muita dificuldade de base, então ele vai para a sala verde. E dependendo de cada uma dessas salas, a gente vai estudar a teoria de um modo diferente, seja com aula, seja com uma leitura bem global, ou seja, eu vou ler a matéria inteira para pegar essa base que ainda falta, ou eu vou pontualmente nos meus erros, igual a gente falou, né? Eu vou pegar aqui o conjunto dos meus erros, eu errei x, y, z, eu vou estudar x, y, z. Geralmente é quando falta só uma lacuna, só um detalhezinho para a gente conseguir aprender essa matéria. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar isso como parte 2. E só quem está inscrito no meu canal vai receber esse aviso, essa notificação, para continuar aprendendo comigo como corrigir as questões, como aprender realmente as matérias de forma muito rápida para você passar em medicina. Então se inscreve aqui, força nos estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!